Então aí vocês têm uma ideia do que aconteceu nesse período. Por essa irresponsabilidade de crescer a qualquer custo e levando o país para a maior recessão até a recessão que nós estamos sofrendo hoje. Porque em 82, os nossos credores se recusaram a continuar emprestando dinheiro para nós. Aí nós quebramos, fomos para, não para a moratória, mas fomos para o default. E com uma inflação muito forte. Durante muitos anos tivemos fora do mercado, porque o país não conseguia pagar a sua dívida. Pode seguir. Então, aqui já temos a segunda oportunidade perdida, que foi com o Figueiredo Delfim. Podemos seguir. Aqui, em 83, 84, a situação chegou a tal ponto que foi necessário utilizar a política de ajuste. É essa mesma política que está sendo utilizada hoje. Que é as quatro bestas do Apocalipse. Né? Você tem que mexer nessas quatro coisas aí que são supremamente dolorosas. Você tem que desvalorizar o câmbio, não é? Porque você não tem dinheiro estrangeiro, a escassez mostra que cada dólar vai custar mais caro. Mas isso, de uma certa maneira, beneficia o exportador, porque ele pode receber mais dinheiro nacional por cada dólar que ele consiga no exterior. Então isso estimulou bastante as exportações, como está estimulando agora também. Agora, você tem que aumentar a taxa de juros, por quê? Você tem que aumentar a taxa de juros para duas coisas. Primeiro, para tentar combater um pouco essa inflação desenfreada. E também para atrair dinheiro que está lá fora e quer emprestar para o Brasil. Então, se você aumentar a taxa de juros aqui, muitos capitalistas que têm dólares lá, mas que desconfiam do Brasil, país meio inseguro para investir, mas tem uma taxa de juros muito convidativa, traz dinheiro para cá. Em muita empresa brasileira, vendo uma taxa de juros aqui interna muito alta, vai buscar dinheiro fora, onde as taxas de juros são mais baixas. Esse período correspondeu a um endividamento brutal das empresas estatais. Também foi por essa razão que as estatais quebraram, à exceção da Vale do Rio Doce, que não tinha essa necessidade porque era exportadora. Foram buscar dinheiro lá fora. Mas para quê? Para fechar essas contas aí desequilibradas. Não para fazer projetos, para melhorar sua infraestrutura, para melhorar sua tecnologia. Então, aumenta a taxa de juros, gera recessão. Aumenta a inflação, desvaloriza o câmbio e acelera a inflação. Claro que o aumento da taxa de juros, quando ela é muito forte, ela consegue segurar um pouquinho esse aumento da inflação. Mas essas duas medidas só não são suficientes, é preciso cortar os salários. Para quê? Para reduzir o consumo. Na época, se reduziu os salários mudando a fórmula, uma fórmula que vinha desde a época da ditadura militar. Mas, com a recessão, você baixa os salários sem dizer que está baixando. Por quê? O trabalhador perde o emprego. Para se reempregar, ou a possibilidade de reempregar, ele aceita um salário menor. Ou então, para não perder o emprego, ele aceita condições de trabalho muito mais duras. Essa é a desgraça que esse processo gera. Não é? E muitas vezes aqui nós já temos notícias de pessoas que estão sendo reempregadas, aqueles poucos que estão sendo reempregados, estão aceitando um salário muito menor do que ganhavam antes. Então, essa depressão dos salários, de certa maneira, é até funcional para a exportação. Porque o exportador, que antes não conseguia exportar, que o dólar estava muito barato e a mão de obra cara, agora, com o dólar caro e mão de obra barata, ele consegue condições de competir. É o modelo chinês, que desvalorizaram a sua moeda, tem uma mão de obra relativamente barata e inundam o mundo com seus produtos. Agora isso está mudando um pouco, mas esse era o modelo. E, o anterior. E a última coisa que o governo teve que fazer aí nesse momento foi aumentar os impostos. Aumentar os impostos por quê? Porque ele tem que pagar a dívida.
E para pagar a dívida, ele tem que tirar o dinheiro de onde? Dos devedores. Porque a dívida pública, pessoal, não é uma dívida do governo. Como o próprio nome diz, é uma dívida do público. E quem são o público? Nós outros. Então, ele diz, olha, vocês é que vão ter que pagar essa dívida e vamos aumentar os impostos. Tudo isso é altamente recessivo e depressivo. Essa foi a consequência dessa oportunidade que se perdeu, que redundou naquelas 3 décadas perdidas. Porque a inflação também não foi controlada, apesar de todas essas medidas duras, a inflação não pôde ser controlada. A única forma de controle da inflação passou por uma outra coisa, pode passar, passou por o Plano Real, mas que teve como antecedentes o Plano Braid. O que foi o Plano Braid? Assim como o Brasil, muitos outros países da América Latina, inclusive da Ásia e alguns da Europa, estavam altamente endividados e não conseguiam pagar a sua dívida. Então, com a reunificação do mundo a partir de 89, a queda do Muro de Berlim, a inclusão da União Soviética, que virou Rússia no contexto internacional, a entrada da China de forma vigorosa a partir de 85 no mercado internacional, era necessário reorganizar o sistema financeiro e não deixar ninguém de fora. Parceiros importantes não podiam ficar de fora porque não pagavam as suas dívidas. Então o Plano Braid, que foi um plano de um secretário do Tesouro americano, propunha a renegociação das dívidas. As dívidas, da forma com que elas foram contratadas, as taxas de juros, prazos, eram impagáveis. Eles reconheceram isso e resolveram fazer um plano para quê? Aumentar o prazo de pagamento e reduzir os juros. E foi só o Plano Braid, a condição para que o Plano Real desse certo. Porque senão, se você não equaciona o setor externo, a taxa de câmbio fica aí se movimentando para cima, trazendo inflação, e a inflação não para. Então, o que aconteceu foi que o Brasil levou mais tempo para aderir ao Plano Braid. Quem aderiu primeiro foi o México, logo em 89 ele aderiu. A Argentina aderiu depois em 91 e lançou o Plano Cavalo, estabilizou a economia e deu uma sobrevida para o Menem durante 2 períodos, mudou a Constituição e tal, foi um êxito para ele, claro, acabar com a inflação, que antes era uma hiperinflação, e também proporcionar um crescimento econômico. Então, a Argentina aderiu, o Brasil durou mais tempo por causa do Collor. O Collor, com aquele plano louco que ele implantou, ele perdeu completamente a credibilidade com os credores. Então era preciso que isso terminasse, ver o que ia dar o plano Collor para voltar a renegociar. O Collor cai em 92 e aí entra o Itamar. O Itamar tinha também outras loucuras, mas eram loucuras não macroeconômicas, não afetavam a macroeconomia, como as loucuras do Collor. Então eles mandaram para lá pessoas que tinham um pouco de credibilidade para começar a renegociar. Renegociaram em 1994, o acordo já estava praticamente selado e o Plano Real pôde ser lançado com estabilidade cambial. Mas aí houve um processo, Pedro foi para o outro lado. Então aqui vamos falar de uma outra oportunidade perdida agora no governo Fernando Henrique. Por favor. Aqui, olha, com esse Plano Real, o que aconteceu? O dólar que antes era escasso, de uma hora para outra virou abundante. Por quê? Porque em 94, com o Plano Real, se solucionou alguns problemas que aos olhos dos credores eram os problemas mais preocupantes do ponto de vista da trajetória futura da economia brasileira. Quais eram esses problemas? Primeiro, a inflação. Então, o Plano Real mostrou que sem confiscar ou bloquear os ativos financeiros, como fez o Collor com o plano de congelamento, sem fazer congelamento, era possível acabar com a inflação. Então, esse problema estava mais ou menos resolvido.
O segundo problema, que era político, tinham muito medo do Lula, porque naquela época estava na frente do Fernando Henrique nas prévias eleitorais, foi afastado também, porque o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Ganhou a eleição no primeiro turno, subiu, digamos, impulsionado pelo Plano Real. Então, o problema econômico, o problema político está resolvido. Terceiro problema, a dívida tinha sido equacionada com o Plano Breit. Então, os credores diziam, o Brasil está zerado, agora a dívida foi securitizada, está sendo aí transacionada no mercado e o Brasil pode voltar a se endividar. Porque ele zerou a sua situação com a gente, reequacionou a sua dívida, recontratou essa dívida. E o último fator que levou a uma invasão de dólares aqui foi a taxa de juros. Aqueles que formularam o Plano Real tinham muito medo de que, com a estancagem dos preços, o salário real subisse muito e o consumo, de uma hora para outra, crescesse muito, como sempre ocorre quando há um estancamento de preços. Então, eles mantiveram a taxa de juros muito alta para evitar que o crédito facilitasse uma explosão do consumo e o Plano Real fosse estourado pelos preços capitaneados pela demanda. Então, a taxa de juros lá em cima, segurança política, segurança econômica, segurança em relação à dívida, houve uma enxurrada de dólares para cá. Vieram para cá dólares que antes estavam esperando na porteira, melhorou a situação, vamos para lá. Isso ocasionou exatamente a desorganização daquelas daquelas 4 taxas do Apocalipse. Primeiro, a taxa de câmbio se tornou a taxa de câmbio tão barata que era mais fácil mandar os filhos estudar no exterior do que estudar aqui no Brasil. Era mais barato viajar para a Europa do que viajar para o Nordeste. Eu mesmo tive uma experiência na minha casa, eu vou contar aqui só para vocês terem uma ideia, vocês devem ter se lembrado disso, né? Em 96, foi o ano em que a inflação foi exatamente, se eu não me engano, 1%. 1% de inflação.